Salve pessoal, hoje venho trazer uma teoria que estava pensando há algum tempo. Sou novo nesse ramo e como podem ver é minha primeira teoria, então espero que gostem. E aqui começa a jornada do Sunga of Teorias. Ao meu comando, se levanta. Que a necromancia comece a vida de volta. Dos mortos um monarca te faz. Sei que as sombras a ordenar. Que a necromancia comece. Capítulo 1. O começo do fim local. Shibuya. Hora, 18h30. Hoje estava lebrinando. E fazia frio. Um daqueles frios que não vem só do clima, talvez um sentimento que atinge até a alma. Então, eu caminhava devagar pela calçada, mãos afundadas no bolso do moletom cinza, a cabeça baixa e o olhar perdido no ritmo dos próprios passos. Os prédios pareciam engolir o céu, e os sons da cidade, buzinas, sirenes, risadas, soavam mais distantes do que deveriam. Meus fones de ouvido estavam ali, mas desligados. Nem bateria tinham mais. Ele só usava por costume. Ou talvez, por proteção. Mais um dia, murmurei para mim mesmo, a voz mal ultrapassando o som dos próprios pensamentos. Era uma rotina repetitiva, sufocante. A cidade seguia seu curso, indiferente. Passei por um grupo de colegas do colégio do outro lado da rua. Estavam rindo alto. Reconheceu dois deles. Antigos amigos. Ninguém olhou para mim ou me reconheceram. Era sempre assim. Lembrava de quem não sabia da minha existência. Ninguém olhava mais. Se eu sumisse agora, alguém notaria. Me perguntei baixinho. Não era um lamento. Era uma dúvida genuína. Fria. Crua. O vento gelado passou por entre os prédios e bagunçou seu cabelo. Então, o sinal fechou para os carros. Ele foi o primeiro a pisar na faixa, os olhos fixos no chão, como se o mundo inteiro não estivesse ali. Talvez amanhã eu voo. O rugido de motor. Alto. Rápido. Cortando tudo. Quando olhei para frente, era tarde demais. Luzes. Faróis. Pneus gritando contra o asfalto. Um grito meu ou era de outra pessoa? Nem isso eu soube dizer. O impacto veio como um soco do destino. Um segundo estava no chão. No outro, no ar. A dor não foi o pior. Foi a surpresa. A sensação de estar sendo arrancado da própria história antes mesmo dela começar. Depois, tudo ficou branco. Sem som. Sem dor. Sem tempo. A última coisa que pensou foi: acho que ninguém vai mesmo notar. Limbo. Silencioso. Sem chão, sem céu, sem direção. Apenas o vazio. E, então, dor. Arthur sentiu como se seu corpo tivesse sido puxado por uma força invisível, esmagado, dilacerado, e em seguida, reconstruído em algo novo. Quando abriu os olhos, estava deitado em um chão de mármore branco, polido como um espelho. As paredes ao redor eram altas, esculpidas com runas que brilhavam fracamente em azul celeste. Estátuas colossais de guerreiros de pedra estavam postadas em cada canto, como sentinelas eternas. No alto, um vitral translúcido pintava a luz com tons dourados. Um templo. Arthur se levantou devagar, confuso. O ar era puro demais, quase irreal. Ele olhou para as próprias mãos, estavam limpas, intactas. Sem ferimentos. Mas algo não estava certo. Onde eu tô? Sua voz ecoou, como se o lugar fosse grande demais para conter um simples sussurro. A última coisa que lembrava era o barulho de pneus, luzes, e um impacto brutal. O sangue frio. E o silêncio, meus olhos tremeram. Era real. Eu realmente morri. Antes que pudesse tentar entender mais alguma coisa, uma presença tomou espaço. O tempo pareceu desacelerar, e à sua frente, flutuando sobre uma plataforma de pedra suspensa no ar, surgiu um ser que transcendia qualquer lógica humana. Ele era alto, mas não de forma normal. Ele era enorme, não em tamanho físico, mas em peso existencial. Olhos que pareciam conter galáxias, roupas que se moviam como se fossem feitas de nebulosas, e uma aura que esmagava o orgulho de qualquer coisa só de olhar. Era o ser absoluto de Solo Leveling. Não aquele feito pelo arquiteto, o original, o verdadeiro.
Arthur ficou parado. A garganta secou. O ser falou, e sua voz não saiu de sua boca. Ela ressoou direto na alma. Olá, jovem. Seja bem-vindo ao templo de Cartenon. Arthur deu um passo para trás. Quem é você? O ser encarou com calma. Não havia emoção. Mas também não havia malícia. Era neutro. Sou o que vocês humanos chamam de guia de reencarnação. Eu geralmente gosto de assistir todos que reencarnam entre mundos. Arthur apertou os punhos, ainda tentando compreender. Espera, eu morri? Tipo, de verdade? Aquilo foi real. E agora, isso aqui é o céu? Um sonho. O ser inclinou levemente a cabeça, como se achasse graça da confusão. Você está em um ponto entre o fim e o começo. Nem céu, nem inferno. Mas horas quantas perguntas, aquieta o Fashuai. Arthur respirou com calma por um segundo, sentindo uma estranha excitação. E disse: certo, porque eu tô aqui. Não era para mim ser apagado? O ser estendeu a mão, e diante de Arthur surgiu uma projeção, sua vida inteira passando como um filme. Desde a infância até o momento final, o carro, o impacto, o silêncio. Você foi escolhido para reencarnar em outro mundo. Sua vida foi muito sem graça e, como você disse, se você sumisse ninguém iria sentir falta ou se importaria. E, nessa aí você tem razão, concordou Arthur. Então se lembrava de tudo. Arthur olhou para si mesmo no reflexo do mármore. Ele parecia o mesmo. Mas sentia que não era mais aquele garoto comum. Algo havia mudado. Mas escolhido para quê? O ser deu um passo à frente. Para recomeçar. Você terá direito a 11 desejos. Seu novo corpo será reconstruído. Sua alma será refinada. E você poderá escolher para onde irá. Arthur arregalou os olhos. Era coisa demais. Rápido demais. Mas havia algo naquilo tudo que fazia sentido. Como se estivesse destinado. Mas antes de aceitar qualquer coisa, e qual o preço, ou vai me dizer que vai ser tudo assim de mão beijada? Perguntou, sério. O ser parou. Depois respondeu. Suas memórias. Você será enviado sem lembrança alguma desta conversa, sem saber da sua origem. Seu coração sentirá que algo está faltando, mas nunca saberá o que, até o momento certo. Arthur abaixou o olhar. Aquilo mexeu com ele. Seria como apagar quem ele era. É um bom acordo, isso vai me ajudar a ser um novo eu. Mas, ao mesmo tempo, era uma chance de viver. De algo novo. De algo grande. Ele levantou os olhos. Estavam firmes agora. Então vamos lá. Tenho 11 desejos, não é? O ser assentiu lentamente. Arthur sorriu de canto. Primeiramente escolha o mundo que você vai, e faça sua aparência depois. Disse o ser absoluto. Certo, eu quero ir para o mundo de OMPS. Primeiro, quero ter todos os poderes que estão aí na imagem do vídeo. Segundo desejo, ele ergueu o olhar. Quero poder fundir magias, elementos e propriedades, e a partir disso, criar novas magias. Terceiro desejo, quero ser irmão do Luffy. 2 anos mais velho, desejo curioso. Família verdadeira então. Não adotiva, exato. De sangue, Arthur confirmou. Muito bem. Você será filho de dragão. Irmão de Luffy. A linhagem de D.E., mas meu nome vai ser Arthur e todos vão me chamar assim. Aliás, a minha aparência vai ser a do Arthur Levin, do Manhwa Tebejin After Tent. Complementou Arthur. Quarto desejo. Quero que Luffy seja um prodígio inteligente. Sem perder o que o torna, ele mesmo, uma mente afiada, mas um coração puro. Um líder digno de seguir. Assim será. Quinto desejo. Eu e todos os Mugiwaras teremos potencial infinito. Crescimento sem limites. Sexto desejo. Quero os 5 espíritos elementais. Tiamat como a quinta. Por um momento, o ar ficou pesado. Elementos surgiram ao redor de Arthur. Fogo, água, vento, terra, e uma presença imensa, majestosa, divina. Tiamat. A rainha dos dragões, essência do caos primordial. Eles estarão com você. Mas não serão servos. São consciências. Você terá que conquistá-los. E aprender a ouvir. Sétimo desejo. Quero uma tela de sistema que registre tudo. Minhas magias, habilidades, fusões. Uma luz azul atravessou sua visão. Linhas de texto flutuaram no ar por um segundo. Arthur olhou ao redor. Sentia-se quase completo. Oitavo desejo. Ter reservas de energia / mana quase infinita.
Apelão em. Disse o ser absoluto. Os dois últimos desejos, vou guardar. O ser ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando aquilo. Então acenou com a cabeça. Entendido. Serão lacrados, e estarão disponíveis quando seu coração verdadeiramente souber o que desejar. Quanto o templo ficou mais claro. A estrutura se desfazia como areia dourada. Arthur sentiu seus pés afundarem. Era hora. O ser deu um passo à frente e tocou sua testa. Agora você esquecerá esta conversa, seus desejos, sua origem. Tudo será selado. Mas o fogo que colocamos em sua alma nunca se apagará. Ô louco, até rima, disse Arthur comicamente. E então uma luz o engoliu. Local: Vila Fuxia. Bar da Maquino. O bar da Vila Frouxa estava animado como sempre. Cheio de risadas, conversas e o som do copo batendo na madeira. Sentado no balcão, Arthur, de cabelos prateados levemente bagunçados e olhos intensos, terminava um copo de suco. Ao seu lado, Luffy, mais agitado, gesticulava com os braços enquanto conversava com Shanks e sua tripulação. Eu também vou ser um pirata. Luffy disse com um sorriso cheio de dentes. Shanks riu alto. Você ainda é muito novo para isso, pirralho. Arthur riu junto, apoiando o queixo na palma da mão. Não adianta discutir com ele, Shanks. Ele já grita isso até dormindo. Cala a boca, Arthur. Luffy resmungou, mas sem perder o bom humor. Foi então que a porta do bar se abriu com o estrondo. Um grupo de piratas mal encarados, liderados por Iguma, o bandido da montanha, entrou no ambiente. Makino, a dona do bar, se encolheu levemente ao ver os homens armados. Ora, disse Iguma, andando até o balcão. Então esses são os tais piratinhas de brinquedo de que todo mundo fala? Arthur observou em silêncio, os olhos atentos. Shanks apenas sorriu, como se não fosse nada demais. Bom dia para vocês também, respondeu o ruivo, tranquilo, tomando um gole do seu copo. Saque. Iguma disse, ríspido, batendo a mão no balcão. Traga agora. Makino foi até a adega, mas hesitou. Me desculpe, vocês chegaram tarde. Shanks e seus amigos beberam tudo, os olhos de Iguma se estreitaram. Em um movimento brusco, ele pegou uma garrafa e derramou o restante sobre Shanks, deixando o líquido escorrer pelo casaco vermelho do ruivo. O bar ficou em silêncio. Arthur observava em silêncio, tentando entender o motivo pelo qual seu corpo tremia. Algo dentro dele odiava aquele tipo de covardia. Você tá bem, Shanks? Arthur perguntou, parecendo envergonhado. Mas Shanks apenas riu. Riu de verdade. Tá tudo bem. É só um pouco de saquê. Iguma zombou, cuspindo no chão. Piratas idiotas. Vocês são uma piada. Ele se virou e saiu, rindo junto de seus capangas. Shanks pegou um pano e começou a se limpar. Luffy ainda estava parado no mesmo lugar, os olhos fixos na porta. Por que você não fez nada? Ele perguntou, baixinho. Shanks o olhou com gentileza. Porque não valia a pena, esse mundo já tem briga demais, garoto. Arthur franziu o senho. Mas eu respeito. Ele te humilhou na frente de todo mundo, e daí? O ruivo respondeu, olhando para o alto com um sorriso tranquilo. Se eu tivesse reagido, quem ia se machucar? Makino? Um de vocês? Luffy abaixou a cabeça, pensativo. Arthur ainda estava com os punhos cerrados. Após o pequeno incidente com Iguma, os piratas do ruivo voltaram ao normal, rindo, bebendo, jogando dados. Shanks ria alto, com um caneco de cerveja em uma mão e a outra apoiada em sua cadeira. Arthur, sentado de pernas cruzadas sobre o balcão, observava tudo com um sorriso calmo, mas atento. Luffy, por outro lado, estava emburrado, braços cruzados, encarando o chão. Vocês são piratas de mentira, murmurou Luffy, ainda incomodado com Shanks não ter revidado mais cedo. Shanks deu uma gargalhada. Ser pirata não é sair batendo em qualquer um, Luffy. Força de verdade não precisa ser mostrada toda hora, Arthur completou. Aprende isso agora e vai viver mais tempo, Luffy bufou. Ele se afastou um pouco, andando até um canto do bar. Foi então que notou o baú que um dos piratas havia deixado em cima de uma mesa. Ei, Shanks. Posso ver o que tem aqui? Shanks, distraído conversando com Ben Beckman, acenou com a mão. Vai lá, só não mexe no que estiver amarrado em pano vermelho. Era o bastante para despertar a curiosidade de Luffy. Arthur franziu o senho.
O pano vermelho deve ser importante. Luffy, não seja você mesmo agora, mas já era tarde. O garoto tirou o pano e revelou uma fruta roxa com espirais esquisitas. Que fruta estranha, Croc. Luffy deu uma mordida enorme. Arthur levantou num pulo. Luffy. Você, Shanks se virou, arregalando os olhos. Não, Thwomp. O braço de Luffy se esticou em direção ao teto, batendo numa viga de madeira. Meu braço. Todos os piratas congelaram. Shanks correu até Luffy e o segurou pelos ombros. Você comeu a fruta. Aquela fruta estava guardada há meses. A Gomu Gomu no Mi. Arthur se aproximou, olhando o irmão se embolar nos próprios braços esticados como borracha. Você é um gênio. Parabéns, disse com sarcasmo. Luffy ainda gritava, mas com um brilho curioso nos olhos. Meu braço estica. Isso é irado. Shanks, ainda preocupado, passou a mão pelos cabelos. Você nunca mais vai poder nadar, Luffy. Essas frutas amaldiçoadas tiram a habilidade de flutuar. Maquin olhava, chocada. Arthur olhou para Luffy. Apesar de tudo, o irmão estava sorrindo. Se divertindo. Mesmo após perder algo importante. Típico de você, sussurrou Arthur, com um pequeno sorriso no canto dos lábios. Shanks suspirou pesado. Agora já era. Bem-vindo ao mundo dos usuários de Akuma no Mi, moleque. Luffy levantou o punho. É isso aí. Agora eu tô mais perto de ser o rei dos piratas. Shanks e os piratas caíram na gargalhada. Arthur, mesmo rindo também, olhou para o céu lá fora. Por um segundo, um arrepio estranho correu sua espinha. No dia seguinte, os dois garotos estavam brincando perto do porto, quando uma sombra os cercou. Era Iguma, o mesmo bandido do bar, com seus homens armados e um sorriso arrogante nos lábios. Então vocês acham que podia debochar de mim, e? Arthur deu um passo à frente. Vai embora. Você não sabe com quem tá se metendo. Iguma gargalhou. E você é quem? Irmãozinho de espadachim? Antes que Arthur pudesse responder, Luffy avançou. Fica longe do meu irmão. Mas ele ainda era inexperiente com seus poderes, tropeçou no próprio braço e caiu. Iguma chutou o menino longe. Arthur correu até ele, o segurando com raiva nos olhos. Mas antes que pudesse agir, um tiro foi disparado ao alto. Shanks havia chegado. Ei, isso não é jeito de tratar uma criança. Ele disse, calmo, com o olhar afiado. Iguma riu. Ah, o capitãozinho. Vai me bater. Ele começou a pisar na testa do Luffy, colocando uma espada perto do pescoço dele. Malino e o prefeito começaram a implorar para perdoar Luffy e deixá-lo. Antes que percebemos, Shanks se aproximou. Um silêncio mortal caiu sobre o cais. Olha aí, são os malvadões daquele dia. Você pode me enxugar. Pode jogar bebida em mim. Eu não ligo. Mas, ele encarou os homens, se machucarem meus amigos. Num segundo, Luke Kiro apareceu e derrubou um dos capangas que apontava a arma na cabeça de Shanks, com um tiro. Iguma mandou os outros piratas dele para cima, e Ben tomou a frente e bateu em todos. Vocês? Iguma recuou, tremendo. Vocês são monstros. Iguma agarrou Luffy e saltou num barco, indo mar adentro. Shanks entrou em pânico comicamente, e depois correu até a beira da água. O mar começava a se agitar. O rei dos mares surgiu, e comeu Iguma, e depois foi direto para Luffy. A criatura investiu. Uma mordida. No instante, sangue começou a se espalhar por todo o mar. Quando Luffy olhou de novo, Shanks emergia com um braço só. O outro havia sido arrancado. O ruivo olhou para o monstro com um olhar tão aterrador, que a criatura fugiu imediatamente. Tá tudo bem agora, Shanks disse, sorrindo para Luffy. Você está salvo. Arthur se ajoelhou, sentindo algo dentro de se estremecer. Por que isso me parece tão familiar? Por que esse sentimento, essa vontade de proteger? Ele não sabia. Mas naquele dia, o mundo dele mudou. E Luffy também. O sol já estava se pondo quando Luffy acordou no bar, com um pano úmido na testa e Arthur sentado ao lado, de braços cruzados. Tá vivo, cabeça de borracha? Arthur perguntou, forçando um sorriso. Luffy piscou, lembrando-se do mar, do monstro, e do braço de Shanks. Cadê ele? Foi então que ouviram passos. Shanks entrou no bar, agora com a capa jogada sobre o ombro esquerdo, o lado onde não havia mais braço. Moleques. Vim me despedir. Luffy levantou de um pulo.
Vocês vão embora. Shanks sorriu. Já ficamos tempo demais aqui. Nosso navio está pronto, e o mar tá chamando. Luffy apertou os punhos. Seus olhos brilhavam com algo novo. Um dia, eu vou me tornar um grande pirata. Maior que você, Shanks. O ruivo encarou o garoto com aquele sorriso tranquilo. É mesmo? Tirou o chapéu de palha da cabeça, e lentamente o abaixou até colocá-lo sobre os cabelos pretos de Luffy. Então me devolva esse chapéu, quando você for um grande pirata. Arthur olhou a cena em silêncio. Algo naquela promessa tocou profundamente seu coração. Como se fosse mais que um símbolo. Como se o mundo girasse em torno daquela decisão. Shanks se virou, e passou por Arthur. Cuide bem do seu irmão. Ele vai precisar de alguém como você. Arthur assentiu. Feliz e determinado. Alguns dias depois, Ban. Ai. Velho, pra que isso? Luffy rolava no chão após levar um soco do tamanho de uma bigorna. Arthur desviou do segundo golpe, mas o terceiro acertou sua cabeça. Garp. Calma, cara. O lendário vice-almirante da marinha bufava como um touro bravo. Seus pirralhos. Comer Akuma no Mi. Brigar com bandidos, e ainda estavam com piratas. Quem vocês pensam que são? Futuros reis dos piratas, ué. Luffy gritou, orgulhoso. Se vocês se tornarem piratas, eu mesmo quebro vocês. E então apontou para o horizonte. Agora vocês vão para a floresta do Monte Colubo, com Dadan. Ela vai cuidar de vocês até aprenderem a viver como homens. E viram futuros marinheiros. Arthur arregalou os olhos. Você vai deixar dois moleques numa floresta com bandidos? Melhor com bandidos do que virando piratas. Garp grunhiu. Isso não faz sentido nenhum. Arthur retrucou. Faz pra mim. E deu outro soco. Time Skip, Arthur e Luffy chegaram até a floresta do Monte Colubo amarrados a uma tora de madeira, sendo arrastados por um dos marinheiros sob ordens de Garp. Dadan, uma mulher de aparência rabugenta e coração mole, apesar de nunca admitir, arregalou os olhos. De novo esses dois. O velho tá de sacanagem. Arthur e Luffy foram soltos no chão. Tô com fome, murmurou Luffy. Cala a boca, idiota. Arthur resmungou, esfregando a cabeça. Algum tempo depois. Título: Irmãos de Sangue. A floresta do Monte Colubo era selvagem, úmida e viva. Cada passo parecia sussurrar que aquela terra não era feita para crianças. Mas ali estavam eles, dois garotos amarrados pela promessa de liberdade, sonhando com o mar e tentando sobreviver. Arthur, o que a gente come? Luffy perguntou, segurando a barriga roncando. Arthur olhava ao redor com os olhos afiados. Mesmo sem se lembrar de seu passado, ele sentia que seu corpo sabia lutar, sobreviver, rastrear. Era como um instinto primitivo, selado em seus ossos. A gente caça. Luffy arregalou os olhos. Vai querer comer ou virar comida? Escolhe. Corta para uma cena hilária deles tentando pegar um javali selvagem. Arthur joga uma pedra que acerta a cabeça do bicho, só para o javali ficar furioso e correr atrás dos dois. Isso não é uma caça, é um suicídio. Luffy berra, subindo numa árvore. Você queria carne? Arthur responde, agarrado ao tronco da mesma árvore. O javali bate na base com tudo, e a árvore inteira treme. Foi assim que os dias passaram, fugindo de cobras, armando armadilhas, brigando com os bandidos da Dadan, e aprendendo, pouco a pouco, a lidar com a floresta. Mas Arthur sentia algo mais. Um vazio. Um desconforto profundo. Como se parte dele estivesse trancada. Às vezes, à noite, ele olhava para o céu e sentia algo puxando de dentro. Algo que ele não conseguia lembrar. Algo maior. O que é essa sensação? Murmurava, observando as estrelas. Numa manhã comum, se é que correr de lobos selvagens pode ser chamado de comum, que encontraram eles. Arthur e Luffy estavam espreitando frutas no vale quando escutaram um estrondo no mato. Tá ouvindo isso? Arthur perguntou, agachado. Um animal? Crack. Uma árvore caiu com o impacto de algo, ou alguém. Luffy apontou. Lá. Um garoto, sujo de terra, suado e com os punhos ensanguentados, socava o peito de um urso morto. TSC. Fraco demais. Arthur o observava com atenção. O garoto tinha um olhar frio, hostil. Seus cabelos negros estavam desgrenhados, e ele parecia ter a mesma idade que Arthur, ou um pouco menos.
Quem é ele? Luffy sussurrou. Vamos descobrir. Assim que deram um passo, o garoto se virou com um olhar assassino. Vocês me seguiram. Calma, a gente só viu você aqui. Luffy tentou explicar. O garoto cerrou os punhos e avançou sem hesitar. Um direto contra Luffy, que por instinto se esticou, e um chute contra Arthur. Arthur defendeu com o antebraço. O impacto foi forte, mas não tanto quanto esperava. Você é nervoso pra um moleque. Disse, empurrando o garoto de volta. Meu nome não é moleque. É Portgas de Ace. E eu não preciso de amigos. Arthur olhou com um sorrisinho. Azar o céu. Porque a gente é teimoso. Luffy levantou a mão. Prazer. Eu sou o Luffy, e esse é meu irmão Arthur. Ace só bufou, se virando para ir embora. Passaram-se algumas semanas desde que encontraram Ace. Ele não era fácil. Desconfiado, calado e quase sempre hostil, ele deixava claro que não queria a companhia dos dois irmãos. Mas Arthur era paciente. E Luffy era impossível de ignorar. Ace, vamos caçar juntos hoje. Luffy sorria, com um monte de galhos na cabeça. Sai daqui. Arthur, ele não quer brincar comigo de novo, Luffy resmungava. Arthur coçava a nuca. Relaxe. Se for igual a um lobo, é só alimentar e dar espaço. Depois ele segue você até dormir do seu lado. Eu não sou um cachorro, seu idiota. Ace gritou do meio do mato. Arthur sorriu. Foi numa tarde chuvosa, enquanto exploravam uma caverna onde Arthur havia sentido algo estranho com seu instinto, que tudo mudou. O lugar era escuro, cheirava a mofo e tinha uma entrada bem estreita. Os três passaram quase engatilhando. Isso é uma péssima ideia, Luffy disse, com um trovão ao fundo. Então por que você veio? Arthur provocou. Porque eu quero ver o que tem. Dentro, eles encontraram algo surpreendente. Uma caixa de madeira com livros, moedas e até um sabre velho. Um esconderijo. Arthur murmurou. De quem? Meu. Gritou uma voz do fundo da caverna. Os três se viraram em alerta. De trás de uma pilha de pedras, surgiu um garoto loiro, cabelos médios e bagunçados, vestindo um sobretudo sujo, mas ainda com uma elegância estranha para aquela floresta. Em sua cabeça, um chapéu azul escuro com óculos embutidos. Quem são vocês e o que estão fazendo no meu esconderijo? Arthur deu um passo à frente. Calma, garoto. A gente só entrou porque parecia abandonado. Isso estava abandonado. Agora sai. Ace bufou. Você fala como se fosse o dono da floresta. Talvez eu seja. Já moro aqui há mais tempo que vocês. Duvido. Arthur cruzou os braços, curioso. Qual o seu nome? O garoto hesitou, depois respondeu com orgulho. Sabo. Houve silêncio. Um trovão distante estalou lá fora. Que nome maneiro. Luffy vibrou. Eu sou o Luffy, aquele ali é o Arthur, e o marrento é o Ace. Cala a boca, seu idiota. Ace rosnou, envergonhado. Arthur estendeu a mão. Prazer. Sabo hesitou, depois aceitou. Depois do primeiro encontro, as coisas fluíram de forma inesperada. Sabo era inteligente, ágil e tinha um raciocínio rápido. Ace era determinado, impaciente e forte. Luffy era impulsivo, inocente e sonhador. Arthur era calmo, observador e estranho. Um dia, eu vou ter meu próprio navio. Ace disse, num galho de árvore. Eu também. Luffy se empolgou. E eu? Sabo apontou pro céu. Quero ser livre, mais do que tudo. Arthur olhou para eles. Então vamos prometer. Prometer o quê? Luffy inclinou a cabeça. Que vamos treinar. Crescer. E um dia, cada um de nós vai zarpar com seu navio. Mas, antes disso, vamos nos tornar tão fortes que o mundo vai se lembrar dos nossos nomes. Ace cruzou os braços. Você fala bonito, pra um cara esquisito. Você não viu nada ainda. Arthur sorriu. Alguns minutos depois, Sabo havia trazido algo especial de sua última visita ao mercado escondido, um pequeno frasco de saquê barato, que ele tinha pegado emprestado de um marinheiro bêbado. Vocês têm certeza disso? Sabo perguntou, com os olhos brilhando diante das chamas. Total. Ace respondeu, com os braços cruzados. Eu nasci para isso. Luffy vibrou. Arthur apenas sorriu. Vamos selar com algo que nunca se quebre, nossa palavra.
Os 4 sentaram em círculo, em cima de uma rocha plana onde tinham esculpido como uma adaga velha seus nomes, lado a lado. Se dividiu o saque em 4 copinhos de bambu improvisados. O vento soprou devagar. As folhas sussurravam como se a floresta estivesse prestes a testemunhar algo importante. Cada um segurou seu copo. Arthur foi o primeiro a falar, com voz firme e olhos cheios de propósito. A partir de hoje, mesmo sem o mesmo sangue, seremos irmãos. Onde quer que estejamos, em qualquer parte do mar, nosso laço não vai se romper. Sabo continuou. Vamos crescer fortes, libertos e leais uns com os outros. Se falou com os olhos no fogo. Não importa o que o mundo diga. Nós somos os piratas que vão mudar tudo. E por fim, Luffy sorriu, com lágrimas nos olhos. E um dia, eu vou ser o rei dos piratas. Eles tocaram os copos uns nos outros, tilim, e beberam o saquê, sem careta, sem hesitação. Fim do capítulo 1. Passa, passa, passa.